Fala concurseiro e concurseira do canal de redação da ANAT. Neste vídeo eu vou falar sobre a redação do concurso do TRF1, especificamente sobre a parte da avaliação da banca FGV. Vou dar a minha opinião se vale a pena entrar com recurso contra a nota provisória divulgada por esta banca. Se a banca FGV é uma banca que costuma deferir recurso ou não. Vou mostrar aqui também para você como que é feita a avaliação dessa banca e trazer mais informações com relação à parte da correção da prova discursiva. Como o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui na tela, que é uma dúvida muito comum sobre a parte do recurso, é que os candidatos eles querem saber se a banca ela pode diminuir a nota da nota provisória. Ou seja, o candidato recebeu a nota provisória, por exemplo, recebeu um 8, e aí depois do recurso a banca, sei lá, tirar meio ponto aí e o candidato ficar com 7,5. Eu vou relatar aqui minha experiência com base em anos aí trabalhando com recurso contra a nota provisória de prova discursiva, que incluem diversas outras bancas além da banca FGV, e eu particularmente nunca vi isso acontecer na prática. Já consultei outros professores, teve candidatos assim que já me disseram que viu isso acontecer, porém eu, na prática, nunca vi acontecer. O único cenário que aconteceu comigo como corretora, como recursista, foi ou da banca manter a nota, ou seja, indeferir o recurso, ou a banca deferir o recurso e aumentar a nota provisória, dar uma nota definitiva maior do que a nota provisória. Outra questão que você precisa observar é ler com detalhe o edital, porque se o edital não tem nenhuma informação com relação a reduzir a nota do candidato, é muito provável que a banca não esteja propensa a executar esse tipo de ação. Existem editais, por exemplo, como o edital publicado pela banca Sesgra Rio para as provas do Banco do Brasil, e lá tinha a informação de que após o recurso, após a fase de recurso, a banca ela poderia diminuir, manter ou aumentar a nota. Então isso depende muito da banca, e a banca FGV, já quero adiantar que historicamente eu nunca vi essa banca diminuir a nota de um candidato. Outro ponto também é sobre a nossa análise. A nossa equipe ela faz análise das redações. Então, o processo de recurso ele primeiro passa por uma triagem, por uma análise, em que a gente vai comparar o espelho emitido pela banca com a prova que você entrega. Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer essa comparação com a prova, que foi a prova de outro concurso, porém da banca FGV, uma prova de 30 linhas. Porém, prova do TRF1 teve aí uns critérios um pouco diferentes. Mas, voltando aqui para a tela de avaliação, aqui eu tenho alguns feedbacks, alguns comentários de alunos que agradecendo por ter feito a avaliação. Tem muita gente que pede para um recursista fazer a avaliação mais para os encargos de consciência. E eu costumo apresentar para os candidatos, para os alunos, uma avaliação sincera, uma avaliação coerente e dizer se esse candidato ele realmente tem chances reais de conseguir um aumento de nota ou não. Já quero adiantar também outra informação sobre a banca FGV aqui, trazendo na tela já os critérios de correção, é que a banca FGV é uma banca que ela costuma apresentar boas avaliações de prova discursiva, ou seja, ela não costuma errar na avaliação. A avaliação da banca FGV ela costuma ser muito assertiva. Eu dificilmente identifiquei ao longo dessa trajetória alguma incoerência com relação à nota atribuída em cada um desses critérios aqui que eu vou apresentar para você. Então já quero adiantar que não é uma banca tão receptiva a recurso, né? Então você precisa realmente considerar que caso você decida investir no recurso, já saiba antecipadamente que as chances da banca deferir são baixas, porque realmente é uma banca que ela não costuma errar muito na avaliação. Então, a avaliação prévia quanto ao cabimento de recurso, que é um serviço que a gente realiza e que a gente vai analisar a sua prova, em comparação com o espelho de correção da banca, essa avaliação também vai dizer se cabe recurso ou não, certo? Até para evitar que você faça um investimento muito alto de um recurso, sendo que a sua redação não tem a mínima chance de conseguir aí ter um possível aumento de nota. Então, a diferença desse edital é que a redação ela foi cobrada com mínimo de 15 e máximo de 20 linhas. E com relação aqui à parte dos critérios de avaliação já bem padrão da banca FGV. Primeiro, ela avalia e aqui ela atribui uma nota de muito valor para a parte estrutural, que tem relação com a forma, a estrutura que você apresenta, a forma como você organiza e seleciona as informações, a abordagem do tema, se você atende de forma rigorosa ao tema oferecido pela banca. E nota-se que ela dá muito valor a essa parte de conteúdo, estrutura global e progressão textual. A depender da quantidade de erros e desvios encontrados na sua prova de redação, é que você vai saber ali, vai ter, na verdade, um desconto com relação à nota que você conquistou. Então, a abordagem do tema considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado, ou seja, dentro do tema abordado, dentro do tema solicitado, dentro do recorte temático. A banca também vai avaliar se o candidato ele usou as palavras-chave ali dentro da proposta
e a capacidade do candidato de selecionar argumentos, ou seja, de apresentar um repertório produtivo, de apresentar também dentro da redação intencionalmente a parte de argumentação que inclui a opinião do candidato, a apresentação de tese. Então, tudo isso vai ser levado em consideração aqui na parte de abordagem do tema. Depois, a banca vai avaliar a progressão textual, que considera a capacidade do candidato de mostrar coesão e coerência entre os parágrafos, componentes do texto por ele redigido, assim como a distribuição do tema em uma evolução adequada entre as partes. Ou seja, a banca vai avaliar aqui a sua introdução, o seu desenvolvimento, a sua conclusão, se você organiza o texto da forma adequada, se você faz ali se o texto ele tem uma progressão, ou seja, se a ideia ela tem uma continuidade ao longo do texto, se você também apresenta elementos textuais que conferem a progressão, como o uso de conjunções, uso de elementos textuais que vão conferir ali a ligação entre as partes do texto, entre os parágrafos e também dentro das porções textuais. Então, tem várias questões aqui dentro da parte de progressão textual que a banca pode sim avaliar. Aqui ela coloca de uma forma muito genérica. Correção vocabular. Correção gramatical, na verdade, a correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão da escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, da sua adequação à situação comunicativa, que é o tipo de texto que a banca exige, e, óbvio, exige do candidato que ele use a norma culta padrão, né, um texto gramaticalmente correto. Então, a banca ela tem aqui os critérios de seleção vocabular e uma dedução por cada erro. Deixa eu voltar aqui para o edital desse concurso. Deixa eu abrir aqui o edital TRF1, peço licença aqui para vocês, que eu vou também passar aqui novamente para a parte da redação. Inclusive, se você quiser procurar aqui, você pode acessar a internet, que você consegue achar facilmente o edital de abertura desse concurso. Quando você abre aqui, você pode notar, eu já tinha ele baixado, deixa eu aumentar aqui um pouquinho na tela, você pode digitar Ctrl F, que já tem aqui redação, passar um pouco para baixo, que ele vai te dar essa tabela que eu coloquei na tela. Então, a banca ela vai avaliar a norma culta aqui, de forma completa, em 3 partes. Seleção vocabular, ou seja, se você apresenta ali todas as palavras dentro do contexto correto. Se você emprega uma palavra dentro da sua redação, numa situação, num contexto que não tem nada a ver, então a banca ela pode deduzir 0,2 pontos por erro. Mas se tudo estiver correto, o candidato aqui já conquista uma nota. A norma culta aqui, que considera, aqui, seleção vocabular. Considera problemas de inadequação vocabular, troca de parônimos, emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Aqui a norma culta, a banca vai considerar problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo, ou seja, os desvios mais comuns com relação à parte de acentuação, de vírgula, concordância verbal, concordância nominal, regência. Então, aqui a banca ela vai avaliar com relação a essa parte, né? Em caso de fuga ao tema ou de não haver texto, ou erro de preenchimento, ou identificação em local devido, o candidato irá receber nota 0. Né? Então, muito difícil zerar a redação de um concurso público, porém, às vezes acontece. E aí, bora passar aqui para a tela que eu vou mostrar para você como que é o espelho aqui da banca FGV. Peguei um espelho de um outro edital, de um outro concurso, cuja nota máxima da prova discursiva valia 30, essa candidata conquistou 28,40. Então, aqui observa que ela conquistou nota máxima na abordagem do tema, 12 de 12, nota máxima na progressão textual, 12 de 12, nota máxima na seleção vocabular, 2 pontos, não teve nenhum desvio nesse sentido. E essa candidata só perdeu aqui 6 décimos, ou seja, 3 desvios gramaticais na parte de norma culta. Não vou lembrar aqui exatamente quais foram os erros gramaticais, mas foi uma candidata que solicitou recurso para saber se cabia algum aumento de nota para a parte gramatical, porque ela já havia gabaritado aí o quesito de conteúdo, progressão textual e abordagem do tema. E aí, se você observar a redação dessa candidata, realmente é uma redação com excelente argumentação, muito bem organizada, muito bem estruturada, uma redação que ela só perde ali alguns pontinhos na parte gramatical. E eu consegui, por meio de uma análise, mostrar para ela exatamente onde que a banca ela reduziu a nota, tá? Porque quando você receber a correção, você só vai receber o desconto. A banca não vai apontar ali na sua redação onde necessariamente está o erro. Então, muitas vezes, você pode precisar de uma pessoa para poder avaliar, para poder saber se realmente o desconto que a banca efetuou na sua prova discursiva está coerente. Aqui eu quero mostrar um pouco da avaliação que é feita por mim, pela nossa equipe. A gente, tudo aqui, coloca todos os critérios para você entender o faixa de valor que seria a nota máxima, a nota que o candidato recebeu. A gente também faz comentários ali para você entender por que a banca te atribuiu aquela nota.
e em todos os critérios de conteúdo e também no critério gramatical. Todos os desvios gramaticais encontrados na redação dos candidatos, a gente também lista aqui as linhas, o tipo de desvio, para o candidato ter a ciência e saber exatamente como que a redação foi corrigida. Então, quero também deixar já aqui no finalzinho, eu vou deixar aqui o link embaixo desse vídeo, com o nosso contato via suporte WhatsApp para você entrar em contato conosco e receber informações com relação a quanto que custa os nossos serviços de avaliação, quanto a cabimento de recurso e também o recurso em si. Então, aqui embaixo você pode entrar em contato com o meu suporte via WhatsApp se você tem interesse de ter a sua redação do TRF1 avaliada, ou se você também tem interesse, eventualmente, de fazer um recurso conosco, com a nossa equipe, tá? Agradeço demais para você que ficou aqui até o final do vídeo. A gente se encontra aí na próxima aula, no próximo vídeo. Se inscreva nesse canal se você ainda não estiver inscrito e deixe o seu like para poder ajudar aqui a fortalecer o nosso canal. E também fazer com que esse conteúdo seja distribuído a mais concurseiros e concurseiras que, assim como você, quer mudar de vida através do concurso público. Até mais.